Olá, o programa Novos Caminhos no AgroMais está no ar. Hoje estamos recebendo o senador Nelsinho Tradi, de Mato Grosso do Sul, do PSD. A pauta hoje, senador, é a rodovia, a Rota Bioceânica. Um sonho acalentado por toda a região do Brasil, mas não só do Brasil. É um projeto que deve passar também pela Argentina, pelo Paraguai, saindo lá pelo Chile, criando uma rota importantíssima para as exportações e para o comércio internacional, não só do Brasil, mas também de toda a região sul da América Latina. Muito obrigado pela participação aqui no AgroMais. Esse é um sonho que agora vai sair do papel? Meus cumprimentos, Marcelo, meus cumprimentos a todos os telespectadores do programa Novos Caminhos, da AgroMais. Quero parabenizar o Grupo Band por essa iniciativa. Realmente veio preencher uma lacuna muito importante num segmento que está fazendo a locomotiva da economia brasileira. Realmente é algo revolucionário, isso que foi idealizado há mais de 50 anos atrás por grandes estudiosos, de que essa alternativa de rota para poder atingir o continente asiático era a mais inteligente, a mais razoável, pelo barateamento que ela vai oferecer a todos aqueles que usufruírem dela. Nós temos aí uma redução de tempo e de custo importante para esses produtores rurais, enfim, para esses exportadores. É verdade. A gente observa no traçado geográfico dessa rota que ela sai do Brasil, né, através lá do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, da cidade de Porto Murtinho. De frente a essa primeira saída, teria, porque agora já não tem mais, o primeiro empecilho, o primeiro problema, que é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai é um rio extenso na sua largura, e para você poder atingir o outro lado, teria que ser construída uma ponte que liga a cidade de Porto Murtinho à cidade do Paraguai, que é a Carmelo Peralta. Essa ponte já foi viabilizada através de projetos executivos, arquitetônicos, de engenharia, e o principal, que é o custo dela, também já foi viabilizado pela Itaipu Binacional, aprovado pelo Conselho, e de 75 milhões de dólares. Inclusive, o processo licitatório para a construção dessa ponte já deu início e em breve nós já estaremos vendo a sua realização sair do papel e tornar realidade que todos nós esperamos. Eu entendo que esse primeiro passo de vencer essa dificuldade era mais difícil. A partir do momento... Olha aqui, tem um mapa bem interessante mostrando aí o trajeto que essa rota bioceânica deve percorrer, né? Isso. Ali tem a capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. Logo no quadro, ao lado, tem a cidade de Porto Murtinho. Tem o Rio Paraguai. Atravessou, caiu dentro do Paraguai. Você tem o Chaco Paraguaio, que já tem 100 quilômetros novos de estrada feita pelo presidente Mário Abdo Benítez. Aí do Paraguai para a Argentina, ela passa pela cidade de Salta, que também já está pronto essa rodovia. Da cidade da Argentina, ela cruza a fronteira com o Chile e fica à disposição dois portos que o Chile tem de maneira eficiente, que é o porto de Antofagasta e o porto de Iquique, que é um pouquinho mais para o norte, que também é algo que vai poder encaixar perfeitamente nessa rota bioceânica. Ali, em azul, nós temos o Oceano Pacífico. Ao percorrer a linha marítima, você tem 8.000 quilômetros marítimos a menos do que você percorre hoje, que é essa que está em vermelho aqui, do lado direito ou esquerdo do mapa, direito nosso. É isso. Pois bem, 12 a 14 dias de viagem e um barateamento de 40% a 60% do frete, dependendo do tipo de frete que você está levando. Isso traz para a região, especialmente,
ali do Mato Grosso do Sul e também ali para o Paraguai, e um desenvolvimento incrível, uma região ainda pouco habitada, com muitas dificuldades logísticas ali, não só para o Paraguai, que tem menos recursos ainda de estradas que o Brasil, mas também para o Mato Grosso do Sul, significará um salto aí logístico e de desenvolvimento, não, senador? É muito perspicaz essa sua observação, porque tanto o Paraguai quanto o Brasil e também a Argentina, eles vão ter polos indutores de desenvolvimento. Essa rota, passando pelo Paraguai, ela atravessa o Chaco Paraguaio. O Chaco Paraguaio equivale ao nosso Pantanal. E são localidades de dificílimo acesso, que praticamente intransponíveis, onde não se tem nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Com essa rota, abre um horizonte para se poder atingir a mudança do perfil socioeconômico de toda essa região, que com certeza haverá de acontecer. Agora, senador, alguns cuidados estão sendo tomados com o desenvolvimento desse projeto. O senhor mesmo pôde presenciar a participação ou a importância da participação da Academia das Universidades nesse desenvolvimento do projeto. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tem desenvolvido estudos e pesquisas para aproveitar o máximo potencial dessa rota e minimizar qualquer tipo de impacto ao meio ambiente ou impacto social que no desenvolvimento de uma obra como essa, às vezes são importantes, não? Com certeza absoluta. Todo cuidado está sendo tomado, até porque a gente tem no nosso DNA lá do Mato Grosso do Sul, até em função do Pantanal, a questão da preservação ambiental, que para nós é algo que nunca deve ser agredida. Além dessa questão, acompanhado para e passo pelas nossas universidades, a gente observa uma oportunidade de negócios que se abre a partir do momento que essa rota já esteja concluída. Oportunidades no que tange ao turismo. O trade turístico lá do nosso estado já fez contato com o Paraguai, já fez contato com a Argentina, já fez contato com o Chile, identificando as cidades pequenas que têm um potencial turístico que poderão atrair turistas para poder conhecê-las. Para você ter uma ideia, saindo ali de Porto Murtinho, chegando até o Chile, por essa rota, você vai gastar menos de que 1.500 quilômetros. É uma distância quase de Campo Grande ao Rio de Janeiro. E de uma região que não é explorada, a não ser por grandes aventureiros e com equipamentos para tal, e que com essa possibilidade abre a possibilidade para o cidadão, com o seu carro, poder conhecer essas novas rotas. Além disso, eu tive, Marcelo, na Universidade Federal apresentando esse painel e levantou um estudante e falou assim: mas vem cá, senador, já que vocês vão desenvolver a questão econômica, desenvolver a questão do turismo, por que não também desenvolver a questão educacional? E aquilo, despertou na gente outra luz de que poderá sim, e nós temos que trabalhar para isso, haver intercâmbios educacionais entre esses países a partir do momento que essa integração tiver feita. Essa é uma rota bioceânica também do conhecimento que supera um desafio ancestral aí da América Latina, que é essa de transpor o Rio Paraguai, né? O Rio Paraguai corta a América Latina pelo sul e tem vários livros de história aí que remontam ao desafio de conseguir conquistar essa região aí da América Latina, né? Muitos aventureiros passaram por lá e a história aí é bem interessante, eu já pude ler coisas muito, muito legais. Agora, esse desenvolvimento aí, especialmente do turismo e do conhecimento, junto numa plataforma de escoamento de produção, de exportação, é um projeto bastante complexo e que passa por 4 países. Como foi a costura desse empreendimento, né, senador? Eu sei que o senhor promoveu no âmbito do Senado, como o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa do Senado Federal, alguns encontros trazendo representantes de embaixadas de outros países, especialmente da Ásia, né,
tiveram muito interesse nesse projeto. Você pode contar um pouco desse interesse? Bom, uma parceria, para ela poder prosperar, ela só prospera quando ela é boa para quem está envolvido nessa parceria. Nesse caso, os 4 países ganham, porque entra governo de uma ala ideológica, sai governo de outra ala ideológica, todos concordam que esse projeto é importante e prioritário. Exemplo prático. Na Argentina, houve mudança ideológica de governo. Tanto o presidente Macri, que saiu, quanto o atual presidente Fernandes, que entrou, são favoráveis ao projeto. Para você ver a concepção dele. O presidente Bolsonaro liderou essa questão no início do ano passado, já fez contato com os outros presidentes e a gente já desenvolveu reuniões para poder explicar detalhes do projeto em várias embaixadas dos países que estão aí designados, na Embaixada da Argentina, do Paraguai e do Chile. Aí, dia desses, no ano passado, antes dessa confusão do coronavírus, eu recebi no meu gabinete um embaixador do Sudeste Asiático, eu não me lembro qual que foi, mas ao comentar com ele sobre essa rota, despertou um interesse tão grande, e eles têm lá uma associação ASEAN, se não me engano, dos embaixadores do leste asiático, são 9. E ele despertou um interesse naquilo que eu estava mostrando, porque eles que vão receber. A partir do momento que a rota sair do Chile, chegar no Chile e for pelo Pacífico adentro, quem vai receber o que vai sair dali é esse pessoal que eu estava falando. Rapaz, eles se interessaram, marcaram uma outra reunião. Para minha surpresa, os 9 foram no meu gabinete, de uma vez só assim, na reunião, levei até um susto. E mais, convidei eles para ir lá para o meu estado para conhecer. E eles foram, os 9 representantes foram. Esse povo não vem para brincar mesmo, você sabe disso. Quando eles vislumbram uma possibilidade de desenvolvimento econômico, eles agarram com unhas e dentes. E foram para o nosso estado, participaram na Federação das Indústrias, lá em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, de um seminário de manhã, de tarde. No outro dia visitaram propriedades rurais, voltaram encantados e convictos, isso que é importante, que não tem mais caminho de volta nessa questão. Ela vai terminar. O presidente do Paraguai é um entusiasta dessa rota. No dia que a gente teve lá em Carmelo Peralta, ele assinou a ordem de serviço do lado paraguaio para poder receber, a partir do momento que a ponte estiver pronta, essa rota. E desse dia até hoje, mesmo com essa questão do coronavírus, ele já fez 100 quilômetros de asfalto novo para o lado paraguaio. No nosso lado brasileiro, que é lá no Mato Grosso do Sul, nós já alocamos 20 milhões da bancada do Mato Grosso do Sul de emenda para o DENIT, para poder adequar a nossa rodovia, que acaba se incorporando nessa rota, porque uma coisa é ter a rodovia do jeito que ela está hoje. Ela é asfaltada, tudo, mas ela é para pequeno porte. Você vai ter que adequar ela e encaixar a nova rodovia na ponte que vai ser edificada. Então, esse recurso também já está garantido pela nossa bancada do Mato Grosso do Sul. Agora, e o principal desafio era esse aí da construção da ponte, né? Porque é uma topografia ali bastante exigente, demandante ali dos projetos. Não. E esses recursos estão garantidos agora. E o projeto da ponte muito bonito também, né? Deixa eu lhe falar uma coisa, Marcelo. A gente fala, mas uma coisa é você falar, outra coisa é você ir lá e ver. Quando você olha do lado brasileiro o tamanho do Rio Paraguai, e lá no final do horizonte você vê a terra firme, que é o lado paraguai, você fala, puxa, vai ser difícil. Mas essa dificuldade já foi superada. O Conselho da Itaipu Binacional aprovou o projeto e viu que essa ponte era a única dificuldade que poderia botar a perder toda essa engenharia da rota bioceânica. Já iniciou a licitação, já garantiram 75 milhões de dólares para fazer essa obra,
que foi orçada através de um projeto executivo, e nós estamos muito entusiasmados no sentido de vê-la logo, logo sair do papel. O presidente do Paraguai, conheci ele, é um moço novo, entusiasta, empreendedor. No dia que ele assinou lá para fazer a parte paraguaia, ele determinou aos seus colaboradores, seus ministros, que ele quer inaugurar isso em julho de 2023. A ponte fica pronta nessa mesma época, o senhor acredita? Pelo que eu observei do entusiasmo de todo mundo, e se não houver nenhum outro coronavírus no meio do caminho, eu acho que fica. Bom, um aspecto importante que essa redução de tempo e de custo logístico vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos para exportação que antes não eram viáveis por conta desse tempo mais longo, né? Os estudos já mostram esse tipo de possibilidade para o futuro, senador? Com certeza. Vai abrir um leque, um horizonte de oportunidade para o nosso país, porque a gente sabe da importância que é esse mercado asiático para a nossa economia, principalmente no que tange ao agronegócio. E a gente observa numa crise de hoje que nós estamos atravessando em função do coronavírus. Eu costumo dizer que nós estamos... É igual quando tem aquele acidente numa corrida de Stock Car, de Fórmula Truck, de Fórmula 1. Também. Claro. Entra aquele carrinho... Safety car. Nós estamos em safety car. Essa é a verdade. A economia do mundo brecou tudo. Então, é hora do quê? É hora de todo mundo adequar a sua economia, voltando para o automobilismo, adequar o pneu do carro, botar o combustível certo, para na hora que o carrinho, que é o coronavírus, sair de frente, você pegar, embalar e ganhar a corrida. Eu acho o seguinte, um horizonte de oportunidade vai abrir para o Brasil, de tudo que é região, porque nós estamos no centro do país. O nosso estado, o Mato Grosso do Sul. A partir do momento... E Campo Grande está terminando um terminal intermodal de cargas, o Porto Seco, ou seja, por ali mesmo, no traçado, você já vai poder legalizar a saída do seu produto. E a partir de então, vai despertar neles, lá do outro lado, o interesse pelo custo, que vai cair 40% a 60%, a questão de você poder trazer novos produtos no nosso país. E se você observar, mesmo em função dessa paradeira toda, desse safety car todo, a economia do agro, ela não sucumbiu. A gente tem batido recordes atrás de recordes, de ano após ano, em função da nossa produção, do nosso solo fértil, do presente que Deus deu ao território brasileiro de ser um potencial na questão do agro. Bom, e reforçando, né, antes de perguntar algumas outras curiosidades, senador, esse grande salto do agro brasileiro, né, alguns até reputam que o estado do Mato Grosso do Sul, quando se pergunta qual é o maior país do mundo em exportação, em desenvolvimento do agronegócio, muita gente fala assim, o Brasil... Não, é o Mato Grosso do Sul. É um estado que cresceu demais aí nos últimos anos. Não a sardinha para perto da nossa brasa, mas a ministra é da minha cidade, é do nosso estado, ministra Tereza Cristina, a quem devo muita consideração e um carinho maior ainda pela proximidade que as nossas famílias têm, já de outros descendentes, e pela trajetória política que ela sempre fez junto conosco, né? Quando ela começou a sua carreira política, a gente sempre esteve junto da ministra Tereza Cristina. Então a gente vê com muita alegria o seu desempenho, a sua performance, e ela sabe que pode contar conosco ali no Congresso Brasileiro para poder alavancar o agro do Brasil. Bom, esse desenvolvimento, como o senhor estava mencionando, Campo Grande hoje já se coloca como um hub de distribuição, de hub logístico mesmo para escoamento dessa produção. Há uma integração com outros modais logísticos, por exemplo, como ferrovias. Há hoje uma série de projetos de desenvolvimento de ferrovias pelo Brasil e o potencial de interligação com essa
capital do Centro-Oeste, que a gente pode chamar assim, Campo Grande, por exemplo, é bastante significativo. Não? É verdade. Eu preciso aqui fazer aqui também uma consideração e até um agradecimento ao ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que designou uma equipe de embaixadores, de técnicos do Itamaraty para poder alavancar essa questão. Não fosse isso, muitas desses amarres, dessas dificuldades diplomáticas ainda estariam emperradas. Mas tem hoje o ministro Parkinson, que é uma pessoa designada pelo Itamaraty, que cuida única e exclusivamente dessa questão. O ministro Ernesto, ele já foi a Campo Grande, já participou de um seminário onde reuniu todos os artistas protagonistas desse processo, e essa questão da ligação ferroviária também já foi inserida no nosso estudo, porque o ex-ministro, atual deputado federal, Ricardo Barros, do Paraná, é um defensor dessa questão e já agregou valor conosco na discussão que a gente está tendo desse tema no Parlasul. O Parlasul é uma entidade que congrega deputados e senadores dos países da América Latina. E nós conseguimos aprovar, na última reunião remota que teve, a realização de um seminário só sobre essa rota, envolvendo todos os países, através dos seus representantes, deputados e senadores, por qual essa rota passa. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. E isso vai ser na segunda quinzena de agosto. E nós vamos ter o prazer de convidá-los para vocês presenciarem essa realidade. Bom, essa integração entre os estados que o senhor mencionou também, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, enfim, toda a região centro-oeste aí, ela é fundamental. Há uma articulação com os governadores aí desses estados, com as empresas também privadas que atuam nesses estados? Sim, a gente observa um entusiasmo muito grande por parte dos governadores quando eles conhecem o projeto. O que a gente precisa fazer agora é exatamente isso, fomentar essa articulação entre os executivos. Eu tive a oportunidade na viagem que fiz aos Estados Unidos, de viajar junto com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, a quem sou amigo, e passei para ele esse projeto. Ele ficou entusiasmado, de pronto já determinou aos seus assessores diretos que se inteirasse desse assunto. O governador do Mato Grosso do Sul também é um entusiasta desse projeto, Reinaldo Azambuja, e eu tenho a certeza que a partir do momento que todo mundo se unir, essa realidade cada vez mais vai ficar próxima da gente. Bom, chegou a ser pensado no âmbito do projeto a utilização de ferrovia também? É viável no Sim. futuro pensar nesse modal? É viável, mas o que ocorre é o seguinte: como a gente atravessa a Cordilheira dos Andes, há uma dificuldade técnica em função dos empecilhos que uma ferrovia poderia acarretar, até por causa da geografia da região, que é muito subida. Pelo lado turístico é muito bom, mas por esse lado ela tem esse problema. Especialmente para o transporte de cargas é um Pesadas, limitador muito grande, muito né? Muito grande, isso aí. Com relação ao desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, o que o senhor pode contar para o programa Novos Caminhos aqui, especialmente desse ponto de vista logístico? Hoje, a maior demanda é por criar caminhos de escoamento de uma produção que tem se robustecido a cada ano, né, Sandro? Bom, primeiro, a cidade final do Mato Grosso do Sul, por onde vai passar essa rota, chama Porto Murtinho. É uma cidade pequena, com poucos habitantes. Para você ter uma ideia, 4 portos fluviais já estão sendo construídos lá. 4. 2 já foram inaugurados. 3 da iniciativa privada e 1 do setor público. Ou seja, a cidade, quando você vai lá, você não acredita que você está em Porto Murtinho. É caminhão passando para tudo que é lado,
teve um outro empresário que vislumbrou a possibilidade de construir um grande posto e já fez com uma garagem para 400 caminhões. Então, é muito interessante você ver a indução do desenvolvimento que um projeto bem pensado leva. Eu sou médico, né? E eu trago muito para a medicina os exemplos. Quando o sujeito vai fazer uma acupuntura, ele estimula determinado ponto do corpo humano para que esse estímulo irradie para os outros pontos do corpo. É isso que essa rota está fazendo. Está sendo estimulada a rota para que vários outros pontos possam ser beneficiados com essa questão. O senhor citou portos fluviais. O potencial de hidrovias também do estado acaba agregando valor. Né? Aí, a partir do momento que você começa a agregar valor com outras questões, e o Rio Paraguai é um rio extenso, é um rio que você permite navegação de grandes cargas, ou seja, é mais um potencial que vai se abrir. Muito bem, o programa Novos Caminhos vai chegando ao final. Quero agradecer ao senador Nelsinho Tradi pela participação aqui no AgroMais. Foi uma satisfação poder conversar sobre esse tema tão importante. Os nossos microfones e câmeras seguirão abertos. Senador, a gente já deixa o convite para o senhor voltar aqui no futuro e trazer outras informações e a gente voltar a conversar sobre esse tema. Muito obrigado. Marcelo, eu agradeço e mais uma vez a gente, como representante da população que somos no Congresso Nacional, nós não poderíamos deixar de louvar essa iniciativa do Grupo Band de fazer um canal voltado para a questão do agronegócio. Vocês realmente foram muito felizes nessa questão. Eu quero me despedir desejando a todos aí uma boa caminhada, que a gente possa vencer esse momento difícil que esse vírus está nos impondo e usando a criatividade, com as bênçãos de Deus, nós vamos conseguir chegar a um ponto que todos nós queremos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, senador Nelsinho Tradi. O programa Novos Caminhos fica por aqui. Até o próximo encontro na semana que vem. Siga ligado aqui no AgroMais.